Diz um antigo ensinamento árabe que a vida e a ruína caminham na ponta da língua, mas quase ninguém entende o peso real disso até ver o preço cobrado em silêncio. Certa noite, um velho mestre de Adab, conhecido por aconselhar comerciantes, casais e jovens impacientes, atravessava uma rua estreita em uma parte antiga de Damasco quando ouviu um grupo de rapazes discutindo alto, rindo e se provocando como se as palavras fossem brinquedos sem lâmina. Um deles repetia frases em tom de deboche, imitando o outro, puxando risadas, fazendo do orgulho alheio um tapete para a própria vaidade. O mestre parou, não interferiu de imediato, apenas ficou ali como quem observa uma brasa antes do vento. E quando o riso diminuiu, ele disse com calma, sem elevar a voz, como quem entrega um copo d'água para alguém que não percebe a sede. Vocês estão assoprando fogo sobre o próprio destino. Os rapazes riram de novo, porque o jovem sempre ri quando a advertência vem sem ameaça. E naquela mesma lua, no mesmo mês, um deles perdeu a posição que tinha na loja do tio por ter sido visto como língua solta. Outro rompeu o compromisso de casamento por causa de um comentário dito só de brincadeira diante de pessoas erradas. E o terceiro adoeceu por semanas, não por magia, mas porque a vida tem um jeito de devolver o clima que você espalha. Voltaram ao velho mestre, agora com o rosto fechado, e pediram explicação como quem pede remédio depois de desprezar a prevenção. Ele respondeu: vocês pronunciaram em público o que não se deve pronunciar sem consciência, e o mundo ouviu, porque o universo não escuta apenas o que vocês pretendem. Ele escuta o que vocês plantam. A sabedoria árabe ensina que certas palavras não pertencem ao espaço comum quando são lançadas sem disciplina, porque carregam um tipo de vibração moral que atrai consequências que o homem não controla. Não é superstição, é responsabilidade. A palavra é semente de realidade. O verbo constrói e destrói. O que vocês chamam de só falar é, muitas vezes, o começo de um caminho inteiro. Ele então explicou um segredo antigo, repetido por sábios, juristas e poetas. O ser humano recebeu um dom raro, a capacidade de dar forma ao invisível pelo som. E por isso sua fala é um depósito de confiança, um amanar. A língua pode ser fonte, mas também pode ser lâmina. Ela pode trazer paz para uma casa ou incendiar uma rua inteira. Pode elevar um homem ou quebrar o nome dele sem encostar um dedo. E foi assim, de geração em geração, que muitos mestres do deserto e das cidades ensinaram que nem tudo o que pode ser dito deve ser dito, porque há palavras que quando saem não voltam, e pior, quando voltam, voltam em forma de consequência. Existem 7 palavras, disse o mestre, ou 7 tipos de fala, que os homens de sabedoria evitam lançar em público, não porque tenham medo do som, mas porque respeitam o que o som faz. 7 portas, que se abertas sem cuidado, deixam entrar poeira na alma, confusão na família e desordem no destino. Para entender por que os antigos árabes eram tão cuidadosos com isso, é preciso entender a ética do silêncio e a dignidade da fala. Porque o silêncio, na tradição do Adab, não é ausência, é governo de si, e a fala não é ruído, é compromisso. A primeira dessas 7 é a palavra da ira, o som que abre guerras e fecha portas, o verbo que nasce do peito quente e vira pedra na boca. Há um provérbio antigo entre os homens do deserto: quem levanta a voz já entregou a razão ao vento. A ira não começa no grito, começa no pensamento que ferve, e quando explode em palavras, deixa rastros que nenhuma desculpa limpa por completo. O sábio não diz em público certas expressões de ódio, ameaça ou maldição, mesmo quando todo mundo trata isso como normal, porque ele sabe que a língua, quando vira arma, vira inimiga do próprio dono.
Existe uma palavra que muitos evitam soltar de modo leviano, laná, a maldição, e junto dela aquelas frases que parecem pequenas, mas carregam um desejo de ruína, que acabe, que se quebre, que feche, que ele perca, mesmo quando a pessoa diz rindo, como se o riso lavasse a intenção. Um velho comerciante em Alepo, irritado com o movimento fraco, gritou diante de clientes: que esta loja feche logo, se for para ser assim. E em poucos meses a loja fechou. Não por feitiço, mas porque ninguém confia a própria compra a um homem que amaldiçoa o próprio sustento. E porque o hábito de declarar desgraça molda o comportamento, azeda a energia, afasta aliados, atrai conflito, faz o homem agir como quem já perdeu. A lição é simples. A palavra dita em ira é um decreto contra si mesmo antes de ser contra o outro. Por isso, os mestres do Adab dizem: quando o sangue sobe, segura a língua, porque a língua é a ponte por onde o caos atravessa. E há um detalhe ainda mais profundo. O grito não destrói apenas reputações, destrói a própria autoridade de quem grita, porque o respeito não vive onde o som humilha. O forte não é o que vence o inimigo, mas o que vence a si. E o primeiro campo de batalha é a boca. A segunda palavra, ou a segunda categoria de fala, é a que rouba o mérito alheio, o comentário que diminui, o elogio envenenado, a comparação que apaga a luz do outro para acender a própria vaidade. Na ética árabe clássica, isso aparece como gibá e namimá, a fala sobre alguém pelas costas e a fala que semeia intriga entre pessoas, porque há diferenças entre aconselhar e corroer, entre alertar e sabotar. O mais perigoso é que muitas vezes não é mentira, é verdade usada como faca. Eu só falei a verdade, diz o homem que destrói. E é aí que mora o veneno. A verdade sem misericórdia vira crueldade com roupa de honestidade. Um jovem em Bagdá, querendo parecer superior, dizia sobre o vizinho: ele só chegou onde chegou porque o pai deixou tudo pronto. E a frase, repetida em rodas, virou fumaça que entrou no comércio do homem, diminuiu confiança, plantou inveja e, aos poucos, o bairro ficou doente de comparação. Quando o jovem tentou pedir desculpas, ouviu: eu posso perdoar você, mas não posso recolher o vento que você soltou. Por isso, homens de sabedoria evitam pronunciar nomes em contexto de crítica pública, preferem calar ou falar em termos gerais, não por covardia, mas por disciplina, porque sabem que o bom nome de uma pessoa é uma riqueza invisível e fácil de quebrar. A reputação não é um brinquedo, é um tecido costurado por anos e rasgado por um segundo de língua solta. E o que acontece com quem pratica esse roubo de mérito? Ele atrai para si a mesma energia, começa a ser visto com suspeita, perde aliados, vive cercado por gente que ouve e repete, e um dia percebe que construiu uma casa de ecos. A terceira palavra é a da desistência, aquela que mata o esforço antes que o esforço exista. Impossível. Muitos sábios árabes, de juristas a poetas, repetiam uma frase: o impossível é apenas o nome daquilo que você não aprendeu a pedir do jeito certo. Não é negar limites, é recusar a sentença preguiçosa. A palavra impossível é perigosa porque ela ensina o corpo a não tentar e treina a alma a não esperar. Ela corta a corda da esperança. E esperança, na linguagem do coração, é aquilo que mantém o homem ligado ao amanhã. Um homem arruinado no Cairo repetia: não tem jeito, acabou, não dá. E um velho conselheiro respondeu: enquanto você disser isso, você está pedindo ao mundo que respeite a sua própria rendição. O homem ficou em silêncio, e o silêncio abriu espaço para outra frase, menor e mais forte: ainda não. Esse ainda não é uma chave, porque preserva movimento sem mentir. A sabedoria árabe sempre valorizou a paciência ativa, saber, não como passividade, mas como resistência com inteligência.
E quem diz impossível joga fora a inteligência antes da luta. Quantas cidades atravessaram secas, quantas famílias atravessaram crises, quantos povos atravessaram guerras, porque alguém se recusou a decretar com a boca o fim do caminho. O mundo moderno ama a palavra impossível, porque ela dá desculpa sem vergonha. O sábio evita, porque sabe que a boca é o primeiro lugar onde a derrota nasce. A quarta é o nome do sagrado dito em vão. O nome de Deus usado como vírgula, como muleta de conversa, como juramento teatral, como explosão impensada. Não é medo de palavra, é reverência. Quando o sagrado vira bordão, a alma perde o tato, como uma mão que toca fogo todo dia até não sentir mais. Por isso, em muitas tradições de boa etiqueta espiritual, evita-se usar o nome para preencher trivialidade, evita-se jurar com o nome para ganhar discussão, evita-se transformar o divino em ferramenta de ego. Um jovem perguntou certa vez a um mestre, mas é só um nome, por que tanto cuidado? O mestre respondeu, diga-me então, é só água? Por que você não derrama em qualquer lugar? Porque depende de onde você joga, o que era vida vira lama. A reverência protege o coração contra a banalidade, e a banalidade é o começo do cinismo, e o cinismo é o começo da crueldade. Quem trata o sagrado como comum, em pouco tempo trata o humano como descartável. A quinta é a palavra da ingratidão, a fala que esquece o dom e transforma bênção em dívida. Não é suficiente. Eu merecia mais. Nada presta. Minha vida é só problema. Não é proibir lamentação. A dor existe, mas é distinguir dor de cegueira. A ingratidão seca o espírito, porque ela faz o homem morar num quarto cheio de pão e dizer que está faminto. Um homem de negócios em Dubai, cercado de conforto, dizia, nada me satisfaz. E o conselheiro respondeu, você não está sem coisas, você está sem reconhecimento. A gratidão é uma forma de lucidez, porque ela lembra ao homem que ele não é o centro do universo, e essa lembrança é libertadora. A fala ingrata é perigosa porque ela treina o olhar para o defeito e torna o defeito maior do que a vida. Reclamação constante é uma oração invertida. Você repete ruína e o coração aprende ruína. Já o sábio, mesmo quando sofre, encontra uma frase que preserva a dignidade. Há um sentido que eu ainda não entendi. Há um caminho que está sendo redesenhado. Hoje é pesado, mas não é eterno. Isso não é auto-engano, é direção. A sexta é o juramento vazio e a promessa precipitada, a fala que se veste de honra para esconder preguiça. Quantas amizades morrem, não por traição, mas por promessas repetidas sem cumprimento. Quantas famílias se quebram não por falta de amor, mas por falta de palavra. Na cultura árabe tradicional, a honra era colada à língua. Dizer e não fazer era vergonha. Não porque a sociedade fosse perfeita, mas porque entendia que a confiança é o cimento invisível de qualquer comunidade. Um homem prometeu em público, se eu prosperar, vou ajudar metade do que ganho. Prosperou e esqueceu. E anos depois, caiu em desordem financeira, não como punição mística, mas como reflexo. Quem acostuma o coração a quebrar palavra, começa a quebrar disciplina. E quem quebra disciplina perde o eixo. O sábio prefere dizer, se Deus permitir, e trabalhar, prefere uma promessa pequena cumprida a um juramento grande jogado ao vento, porque a palavra vale o peso que ela sustenta. A sétima é a sentença negativa sobre o destino do outro. O decreto que mata o futuro de alguém com uma frase, ele não tem jeito, ela nunca vai mudar. Isso é caso perdido. Essa fala parece realista, mas muitas vezes é crueldade com máscara de sinceridade. A sabedoria árabe sempre teve um respeito profundo pela possibilidade de retorno, arrependimento e mudança, porque o ser humano é obra em andamento e ninguém tem o direito de encerrar com a boca aquilo que a vida ainda está escrevendo.
Há uma história antiga contada em diferentes versões nas cidades do Levante. Um jovem conhecido por erros tentou roubar um ancião, e o ancião o segurou pelo braço e disse apenas: "Eu vejo em você um homem bom que está atrasado no próprio teste." O jovem fugiu confuso e, anos depois, tornou-se conhecido por retidão, repetindo: "Eu fui salvo por uma frase que me tratou como futuro, não como passado." Quando um pai diz ao filho "você é inútil", ele não está descrevendo, está decretando, e a criança aprende a vestir a sentença como roupa. Quando uma comunidade rotula alguém, ela empurra aquela pessoa para o papel que inventou. O sábio evita esse tipo de fala em público porque entende que a palavra cria clima, e clima cria comportamento. Troque. Você não tem jeito, por você ainda está aprendendo, e você não está passando pano para erro. Você está abrindo uma porta para mudança. A diferença entre esmagar e corrigir está no espírito do som. E então, o mestre de Damasco, depois de citar essas 7 categorias de fala, ficou em silêncio por alguns instantes, como se quisesse que os rapazes sentissem o peso do vazio antes do peso do verbo, e disse: "Agora vocês entendem por que os antigos valorizavam tanto o silêncio? Antes de qualquer conselho, existe um instante em que o coração precisa ficar quieto para a palavra certa nascer." Ele explicou que o silêncio não é fraqueza, é disciplina. É o lugar onde a intenção é purificada. Falar é liberar energia, calar é refiná-la. O sábio não se cala porque não tem o que dizer. Ele se cala porque quer que o que ele diga não seja veneno. E aqui entra o segredo do som. Toda palavra é como uma flecha. Depois que sai, não volta. E mesmo quando volta, volta como eco, como memória, como clima, como consequência. O mundo moderno trata palavras como espuma, mas o coração humano as guarda como pedra. Uma frase dita em raiva pode durar décadas na mente de alguém, e uma palavra de bondade pode levantar uma vida inteira no dia em que ela estava prestes a cair. Por isso, a sabedoria árabe sempre ensinou que a língua é um cavalo. Se você monta sem rédea, ele te derruba. Se você governa, ele te leva. O mestre contou que, quando era jovem, ouviu seu próprio professor dizer: "Existem 3 perguntas antes de falar. Isso é necessário? Isso é verdadeiro? Isso é digno? Se não for pelo menos 2, escolha o silêncio." Porque o silêncio, quando escolhido por consciência, é uma forma de oração invisível. É o respeito por si, pelo outro e por Deus. E então, ele voltou ao ponto de origem, aquele mesmo que os rapazes tinham ignorado. "Vocês acharam que eu falava de forças invisíveis como superstição, mas eu falava de forças invisíveis como moral. A língua é o motor do destino porque ela dirige o coração. O coração dirige as escolhas dirigem o caminho, e o caminho, por fim, encontra a colheita." Ele disse que muitos homens procuram segredos distantes, mas o primeiro segredo está na boca, porque a boca é a porta do caráter. Se você quer saber quem alguém é, ouça como ele fala quando está contrariado. Se você quer saber onde alguém vai parar, ouça o que ele repete quando ninguém está aplaudindo. O homem que repete maldição acaba vivendo como maldição. O homem que repete esperança aprende a ver saída. O homem que repete honra vira confiável. O homem que repete desprezo vira sozinho. "E por isso", concluiu o mestre, "quando vocês ouvirem alguém dizendo que palavra é só palavra, lembrem-se, palavra é o começo de tudo. Toda paz começa como frase, toda guerra também. Toda reconciliação nasce de um "eu errei". Toda queda nasce de um "tanto faz". E a sabedoria árabe, que atravessou desertos e cidades, aprendeu a sobreviver porque aprendeu a medir o som.
Ele então ofereceu um exercício simples. Por 7 dias, antes de falar em público, cada um deveria segurar a frase 1 segundo a mais dentro da boca e perguntar: isso vai construir ou vai queimar? Isso vai curar ou vai cortar? Isso vai aproximar ou vai separar? Se a resposta for queimar, cortar, separar, então cale, porque o silêncio é um escudo. E por fim, ele disse algo que os rapazes jamais esqueceram. O homem é conhecido por 3 coisas: pelo que busca quando ninguém vê, pelo que faz quando ninguém obriga e pelo que diz quando ninguém segura. Se você quer mudar seu destino, comece mudando seu vocabulário, porque o vocabulário é o mapa do seu coração. Depois daquela noite, os rapazes começaram a perceber um padrão que sempre esteve diante deles e que ninguém ensinava na escola. As pessoas mais respeitadas não eram as que falavam mais alto, mas as que falavam com mais precisão. E as que falavam com precisão quase sempre falavam menos. Um deles, o mais impulsivo, tentou aplicar a primeira regra e falhou já na manhã seguinte, quando um cliente o provocou e ele sentiu a língua coçar com vontade de responder com raiva, mas lembrou do mestre dizendo que a língua é cavalo e que cavalo sem rédea derruba o dono. Então ele respirou, segurou o som e o silêncio, por incrível que pareça, desarmou o conflito mais do que qualquer argumento. Ele saiu daquela conversa com uma sensação estranha. Parecia que tinha vencido sem lutar, e foi aí que ele entendeu o que muitos não entendem. O autocontrole não é perda, é ganho. Outro, o que mais gostava de comentários sobre a vida alheia, percebeu que sua roda de amigos era, na verdade, um mercado de reputações onde todo mundo comprava e vendia nomes. E ele começou a notar que quem fala de todo mundo nunca é confiável. Porque se fala de outros com você, falará de você com outros. E isso o assustou, não por moralismo, mas por inteligência. Ele começou a trocar frases como: "Você viu o que fulano fez? Por como você está?" E descobriu que perguntas simples curavam mais relacionamentos do que opiniões brilhantes. E que a vida ficava mais leve quando ele parava de carregar o lixo invisível da intriga. O terceiro, o mais pessimista, percebeu que dizia "não dá" como quem diz "bom dia", e que essa frase era um feitiço psicológico que ele mesmo lançava em cima do próprio esforço. Então ele substituiu "não dá" por "como dá" e "impossível" por "ainda não sei". E só essa troca mudou a energia da sua rotina. Porque quando você muda a frase, você muda a direção do pensamento. E quando muda a direção do pensamento, você muda as escolhas sem perceber. O mestre, ao reencontrá-los depois de semanas, disse que eles estavam começando a entender o que a sabedoria antiga sempre ensinou. A fala é o primeiro ato invisível. Antes de todo ato, há uma frase dentro da cabeça, e muitas vezes essa frase escapa para fora como costume, e o costume vira destino. Ele explicou que os antigos falavam pouco não por falta de inteligência, mas por excesso de respeito. Respeito pelo outro, respeito por si, respeito por Deus. Em muitas casas tradicionais, antes da primeira mordida, existe um instante de pausa, e essa pausa não é teatro, é lembrança. Lembrança de que o pão, a água, o teto, a saúde, a família, tudo isso poderia não estar ali, e estar ali já é dom, e dom merece reconhecimento. Essa pausa é o oposto da ingratidão, porque a ingratidão nasce da pressa, e a gratidão nasce da atenção. O mestre, então, aprofundou o ensinamento sobre a palavra do sagrado, dito em vão, dizendo que quando o nome vira bordão, a fé vira decoração. E quando a fé vira decoração, o homem perde o centro e começa a se guiar pelo ego. E ego sem centro vira arrogância. E arrogância vira injustiça, e injustiça vira ruína. Ele disse que a língua é como uma lâmpada. Usada com propósito ilumina, usada sem cuidado queima. Você quer saber se uma pessoa tem espírito?
Perguntou ele. Observe se ela consegue ficar em silêncio sem se sentir vazia, porque quem tem espírito não precisa preencher tudo com som. Ele contou que existiam homens que memorizavam livros inteiros, mas não sabiam segurar a própria língua, e por isso eram como bibliotecas em incêndio. Muita informação, pouca paz. A sabedoria não está no volume do que você sabe, mas no volume do que você consegue não dizer. Então ele os levou para uma imagem que os marcou. Imaginem 1000 fios de cabelo amarrados. Um fio parece nada, mas 1000 fios viram corda. Assim são as palavras. Isoladas, parecem nada. Juntas, arrastam um homem inteiro. Ele explicou que a fala não é julgada apenas pelo conteúdo, mas pelo tom, pelo momento, pela intenção. Uma mesma frase pode curar ou ferir, dependendo do espírito que a move. Quando você corrige alguém para mostrar que é superior, você destrói. Quando você corrige para levantar o outro, você constrói. E nisso entra uma chave. A palavra que cura não é a palavra perfeita. É a palavra sincera, com compaixão. O mundo moderno confunde sinceridade com brutalidade. O sábio árabe antigo dizia que sinceridade sem misericórdia é crueldade disfarçada. A verdadeira sinceridade é aquela que diz a verdade de um jeito que a verdade possa ser recebida sem humilhar. O mestre contou a história de uma mãe que reclamava que o filho não a ouvia e ele disse: talvez ele não esteja surdo para você. Talvez ele esteja cansado da forma como você o vê. Quando você chama alguém de erro, essa pessoa começa a morar no erro. Quando você chama alguém de possibilidade, essa pessoa encontra um lugar para crescer. E isso não é romance, é psicologia do destino. O mestre também explicou que muitos acreditam que o universo responde a palavras como se fosse magia, mas na maioria das vezes a resposta vem por caminhos concretos: reputação, confiança, oportunidades, alianças, disposição, clareza. A palavra da ira destrói alianças. A palavra da intriga destrói confiança. A palavra impossível destrói disposição. A palavra do sagrado em vão destrói reverência. A palavra ingrata destrói alegria. A palavra da promessa vazia destrói credibilidade. A palavra que decreta o fim do outro destrói esperança. E quando você destrói essas 7 coisas, o que sobra? Sobra um homem sozinho, com a própria língua como inimiga. Ele disse que o objetivo do ensino não era transformar os rapazes em estátuas silenciosas, mas em homens responsáveis, porque falar é um direito, mas também é um dever, o dever de não espalhar caos. E então ele concluiu com uma frase que parecia simples, mas tinha profundidade de deserto. Fale apenas o que você teria coragem de deixar escrito na porta da sua casa para todos verem. Porque falar em público é exatamente isso. É escrever no ar. E o ar, mesmo invisível, guarda memória no coração das pessoas. No fim, o mestre disse que as 7 palavras não eram uma lista para decorar, mas um espelho para vigiar. Porque o homem não cai de uma vez, ele cai em pequenas frases repetidas. E do mesmo modo o homem não se salva de uma vez, ele se salva em pequenos silêncios escolhidos. Vocês querem um motivo que assuste? Ele perguntou, lembrando do começo, e então respondeu: o motivo que assusta é que a língua é rápida demais para a consciência. Se você não treinar a consciência, a língua vira seu dono. Ele explicou que o treino não é místico, é diário. Quando sentir raiva, adie a frase. Quando ouvir fofoca, recuse o banquete. Quando pensar impossível, troque por ainda não. Quando quiser usar o nome como enfeite, use o silêncio como reverência. Quando reclamar, procure um ponto real de gratidão. Quando prometer, prometa pouco e cumpra muito. Quando rotular alguém, lembre-se de que o destino é mais longo do que o seu julgamento. Ele diz que todo mundo quer mudar a vida,
mas pouca gente quer mudar o vocabulário. E o vocabulário é a roupa do pensamento. Uma casa pode estar cheia de móveis e ainda assim ser fria. Um coração pode estar cheio de palavras e ainda assim ser vazio. O silêncio certo aquece mais do que 1000 discursos, e ele contou que em noites antigas, viajantes no deserto aprendiam a economizar água e também a economizar palavras, porque ambos eram vida. Eles falavam só o necessário para preservar energia e preservar direção. A língua desperdiçada, disse o mestre, é como água derramada na areia. Não volta, não serve e ainda deixa o homem mais fraco. Ele então olhou para os 3 rapazes e disse: se vocês quiserem carregar uma sabedoria árabe de verdade, carreguem isso. Antes de falar, pergunte se sua palavra vai deixar o ambiente mais limpo ou mais sujo. Porque palavra suja suja a alma de quem fala. Palavra limpa limpa a alma de quem ouve. E por fim, como se entregasse uma herança, ele concluiu: o mundo tem ruído demais e sentido de menos. Se você aprender a ser alguém que fala pouco e fala certo, você vira abrigo. As pessoas vão querer estar perto de você não por interesse, mas porque perto de você haverá paz. Ele disse que a fala é como um perfume. Ninguém vê, mas todo mundo sente. E por isso, o homem sábio escolhe que cheiro vai deixar no caminho. Seja conhecido pelo cheiro das suas palavras, ele disse, porque no fim, quando a sua voz se calar, o que ficará é o rastro do que você espalhou. E assim terminou a lição, não com aplauso, mas com uma pausa longa, como se a própria rua entendesse que algumas verdades não pedem resposta, pedem prática, e os rapazes foram embora carregando algo que não pesava nas mãos, mas pesava no caráter. A certeza de que a língua, se governada, vira ponte e se solta, vira abismo, e que o verdadeiro medo não é de palavras proibidas, é de viver sem perceber que cada palavra é uma escolha de destino. Depois daquela lição, os 3 rapazes juraram entre si que iam mudar, mas o mestre os avisou que a mudança real não começa na promessa. Começa no primeiro teste invisível, aquele que acontece quando ninguém está olhando e a língua encontra a oportunidade perfeita de ser impulsiva. Vocês vão falhar, ele disse, e eu digo isso para aliviar o orgulho, não para desanimar, porque quem acha que não falha vira escravo da aparência e para manter a aparência, mente. O objetivo não é nunca errar. É errar cada vez menos e reparar cada vez mais rápido. E ele lhes ensinou a primeira ferramenta prática que os antigos chamavam de a pausa do deserto. Quando a emoção sobe, conte 3 respirações antes de falar, porque a emoção é rápida e a consciência é lenta. E a pausa serve para dar tempo à consciência de alcançar o cavalo da língua antes que ele dispare. Um deles perguntou: e se a pessoa me desrespeitar na frente de todos? O mestre respondeu: o desrespeito que você aceita com calma passa por você e volta para quem jogou. O desrespeito que você devolve com raiva entra em você e vira sua marca. Ele explicou que muita gente confunde respeito com medo. Então, grita para impor medo e chama isso de respeito. Mas, na verdade, só espalha tensão. E tensão vira inimigo escondido. O mestre contou um caso de um líder de mercado em Damasco que se orgulhava de humilhar os assistentes em público porque achava que isso mostrava força e por um tempo funcionou, até que um dia ninguém mais quis trabalhar com ele, não por vingança, mas por higiene mental. E ele ficou sozinho com seu dinheiro e sua língua e descobriu tarde que dinheiro compra serviço, mas não compra lealdade, e lealdade nasce de palavras justas, não de gritos. O segundo teste invisível veio em forma de comentário pequeno, aquele tipo de comentário que parece inocente e até engraçado, mas que carrega veneno em dose baixa, porque veneno em dose baixa é o mais perigoso, já que as pessoas o engolem sorrindo. Um dos rapazes, caminhando com amigos, ouviu alguém dizer: "Você viu o fulano?
Está se achando agora que subiu de vida. E sua língua coçou para completar com alguma história que ele sabia. E naquele instante ele lembrou do mestre dizendo que a reputação é tecido costurado por anos e rasgado por segundos. Então ele se limitou a dizer: eu não sei o que ele está vivendo e não estou dentro da casa dele. Os amigos riram dele como se ele fosse certinho demais. Mas aquela frase simples fez algo que ele só percebeu depois. Ela encerrou a roda de intriga sem criar confronto. E ele saiu com a sensação de ter protegido não só o outro, mas o próprio coração. Porque toda vez que você participa de intriga, você treina seu cérebro a procurar defeitos. E cérebro treinado em defeito não encontra paz nem quando tudo dá certo. O mestre explicou isso com uma imagem. Se você acostuma a língua a mastigar o nome alheio, seu coração vai ficar com fome de superioridade, e fome de superioridade nunca se satisfaz, porque sempre haverá alguém acima, e então você viverá com inveja, mesmo quando estiver bem. Ele disse que muita gente chama isso de opinião, mas opinião sem responsabilidade é apenas vaidade barulhenta. A terceira armadilha, a palavra impossível, apareceu como um hábito antigo, porque o pessimista do grupo estava acostumado a declarar derrota antes de tentar. E o mestre insistiu: pare de tratar impossível como diagnóstico. Trate como preguiça verbal. Ele contou a história de um artesão em Fez que perdeu a oficina num incêndio e por dias repetia "acabou", até que um ancião lhe entregou um pedaço de carvão e disse: se acabou, por que ainda tem carvão? Use o que sobrou para desenhar o próximo passo. O artesão começou a desenhar modelos no chão, recomeçou pequeno, virou referência. O carvão, disse o mestre, é a prova de que sempre sobra algo, mas só enxerga quem não decreta o fim. Em seguida, o mestre trouxe um ponto que os rapazes não esperavam. E foi aí que a história começou a ficar mais profunda, e sim, mais assustadora, porque ele disse que o perigo maior não está nas palavras óbvias como insultos e gritos, mas nas palavras que parecem religiosas, bonitas, virtuosas e que o ego usa para manipular. Existem pessoas, ele disse, que usam o nome do sagrado como selo para vencer discussão, como se Deus fosse advogado de vaidade. Ele explicou que dizer "Deus está do meu lado", com intenção de humilhar o outro, é uma forma de profanar o sagrado, não pelo som em si, mas pela intenção, porque transforma o divino em instrumento de ego. Então, ele contou uma história de um homem que jurava muito em público, usava frases sagradas como martelo, e por isso era temido. Mas um dia foi desmascarado num pequeno detalhe comercial, e o povo percebeu que sua fé era apenas teatro. E a queda foi pior do que se ele nunca tivesse citado Deus, porque quando alguém usa o sagrado para mentir, ele não perde só credibilidade, ele perde chão interno, e sem chão interno, o homem desaba por dentro, mesmo se sorrir por fora. Por isso, disse o mestre, o homem sábio não fala de Deus para impressionar homens. Ele fala de Deus para lembrar a si mesmo de ser humano. A quinta armadilha, a ingratidão, ele chamou de ladrão de alegria e disse que alegria não é euforia. Alegria é a sensação de que a vida ainda faz sentido, mesmo com problemas. E a ingratidão rouba sentido porque ela treina o olhar para o que falta. E o que falta é infinito. Então, o ingrato vive correndo atrás de um infinito que nunca chega. Ele contou que existia uma frase muito comum que parecia inocente. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. O mestre disse, isso é uma mentira elegante, porque se você não treinar gratidão agora, quando tiver tal coisa, você vai dizer só mais uma e vai viver de adiamento em adiamento até envelhecer. Ele ensinou o exercício da tigela. Antes de dormir, lembre de 3 coisas pequenas que aconteceram e diga em voz baixa, eu vi. Porque dizer eu vi
é um modo de acordar a consciência do dom. A vida dá sinais, ele disse, mas o ingrato não percebe porque está ocupado reclamando. A sexta armadilha, a promessa vazia, foi onde ele apertou mais, porque ali estava o nó da honra. E a honra, para a tradição árabe clássica, não é ostentação, é coerência. Se sua boca promete e sua mão não entrega, ele disse, você vira um homem dividido, e homem dividido se trai em algum momento. Ele contou o caso de um jovem que vivia dizendo, eu vou mudar, eu vou parar, eu prometo, mas sua vida não mudava. E um dia, um mestre lhe disse, não diga mais eu prometo, diga hoje eu começo, e faça algo pequeno, porque promessa grande alimenta o ego, e ação pequena alimenta o caráter. Os rapazes perceberam que boa parte do que chamavam de motivação era só som bonito, e som bonito sem ação vira frustração. A sétima armadilha, a sentença sobre o outro, o decreto não tem jeito, o mestre chamou de assassinato de futuro. Ele disse que muitas famílias morrem por dentro porque alguém foi rotulado cedo, e o rótulo vira profecia social. E profecia social cria comportamento. E comportamento confirma o rótulo e o círculo se fecha. Se você quer assustar alguém, ele disse, diga que uma frase pode prender uma criança num destino por décadas. E isso assustou mesmo, porque os rapazes lembraram de frases que ouviram quando pequenos e que ainda doíam, mesmo que a pessoa que disse já tivesse esquecido. O mestre então trouxe o segredo do som, mas em linguagem simples. A memória humana não guarda só o que aconteceu. Ela guarda como você se sentiu quando ouviu. E as palavras são o atalho mais rápido para mexer no sentimento. Você pode fazer um homem sentir vergonha em 2 segundos com uma frase. Você pode devolver dignidade em 2 segundos com outra. A diferença entre destruição e cura pode ser uma sílaba. A partir daí, ele ensinou o contrapeso, porque não basta evitar o mal, é preciso praticar o bem. E o contrapeso das 7 armadilhas era um conjunto de 7 falas curadoras. Não como lista rígida, mas como direção. Em vez de ira, pratique a fala baixa. Em vez de intriga, pratique a proteção do nome. Em vez de impossível, pratique ainda não. Em vez de usar o sagrado como muleta, pratique reverência silenciosa. Em vez de reclamar, pratique reconhecimento. Em vez de prometer em excesso, pratique cumprir em silêncio. Em vez de decretar o fim do outro, pratique enxergar potencial. Isso, disse o mestre, não é só religião, é engenharia de vida. Os rapazes saíram dali e o mundo tratou de testá-los de novo, porque o mundo sempre testa o que você diz que aprendeu. E foi aí que aconteceu o episódio que eles nunca contaram em voz alta por muito tempo, mas que virou o motivo real por trás do medo. Porque não foi uma doença misteriosa, nem um castigo sobrenatural, foi algo mais frio e mais real. Um deles, o impulsivo, estava numa feira movimentada quando um homem o empurrou e derrubou parte de suas mercadorias, e a raiva subiu como fogo, e todos ao redor já esperavam o espetáculo, porque o mundo gosta de espetáculo. E a língua dele já tinha uma frase pronta, pesada, humilhante, e ele sentiu o gosto da frase antes de dizer, como se fosse doce. E nesse exato segundo, ele lembrou do mestre dizendo que a língua é cavalo, e decidiu calar. E a decisão de calar salvou sua vida de um jeito que ele só entendeu minutos depois. Porque aquele homem que o empurrou não era apenas um comprador irritado. Era alguém perigoso, conhecido por brigas. E se ele tivesse respondido com a frase certa para incendiar, a briga teria virado facada e a feira teria virado tragédia. O silêncio foi escudo.
Ele percebeu então que a palavra não cria apenas clima emocional, cria eventos, porque eventos nascem de reações, e reações nascem de frases. A partir daquele dia, ele entendeu por que o mestre disse que o motivo assusta, porque a língua decide o tipo de perigo que você atrai. Quem fala como guerra vive cercado de guerra. Quem fala como paz desarma guerras antes de nascerem. Isso não é poesia, é estatística da vida. Outro rapaz, o fofoqueiro, foi testado numa casa com parentes quando alguém trouxe uma história sobre uma mulher do bairro insinuando coisas. E ele ia completar com "eu ouvi dizer", mas parou. E ao parar percebeu que "eu ouvi dizer" é uma arma covarde, porque ninguém consegue se defender de um "eu ouvi dizer". Ele decidiu não participar. E naquele mesmo encontro, alguém que estava em silêncio observando, um homem influente na comunidade, percebeu a postura dele e mais tarde lhe ofereceu uma oportunidade de trabalho dizendo: "Eu gosto de gente que não suja o ambiente." O rapaz ficou chocado. Não falar mal de alguém tinha acabado de abrir uma porta real. E ele entendeu outro ponto assustador. O bem também volta, mas volta quieto, volta como oportunidade, volta como confiança, volta como respeito. O terceiro, o pessimista, foi testado numa entrevista de emprego quando perguntaram se ele tinha experiência e ele quase respondeu: "Não tenho, então não dá." Mas trocou por "não tenho nessa função específica, mas aprendo rápido e já fiz coisas parecidas." E essa troca de frase mudou a energia da sala, porque quem diz "não dá", fecha a conversa. E quem diz "aprendo", abre. E ele conseguiu a vaga. Foi aí que os três perceberam que a sabedoria do mestre não era uma filosofia bonita, era uma tecnologia do caráter, e o caráter é a base invisível do destino. Então, semanas depois, eles voltaram ao mestre e pediram algo mais. "Como a gente mantém isso quando o mundo inteiro fala sem freio?" O mestre respondeu com outra imagem. "O mundo é um mercado de ruído. Se você comprar todo o ruído que te oferecem, você volta para casa falido. Se você for seletivo, você volta rico de paz." Ele disse que a língua é como moeda. Cada palavra é gasto de energia. Quem gasta tudo em conversa vazia não tem energia para dizer o essencial quando importa. Você já viu o homem que fala muito em casa e depois, quando precisa pedir perdão, não sabe dizer "eu errei"? O mestre disse que isso acontece porque o homem desperdiçou a língua com coisas fáceis e não treinou a língua para coisas difíceis. Pedir perdão é difícil. Agradecer é difícil. Reconhecer limite é difícil. E o sábio treina a boca para o difícil, não para o fácil. "Querem uma prova?" ele perguntou. "Tentem passar um dia inteiro sem reclamar em público. Vocês vão sentir como se estivessem carregando uma pedra. Essa pedra é o vício da reclamação. Quem larga esse vício fica leve." E então ele ensinou a regra final, a mais simples e a mais poderosa. Se sua palavra não for melhor do que o silêncio, escolha o silêncio. Ele disse que o silêncio não é falta de coragem, é coragem refinada, porque coragem bruta grita, coragem refinada sustenta calma. E calmaria é poder, porque calmaria permite ver o que o impulso não vê. Foi assim que a lição se consolidou, e foi assim que os rapazes entenderam o motivo que assusta. Não é que existem palavras mágicas proibidas, é que existe um mecanismo invisível e inevitável, e o mecanismo é este: sua língua treina seu coração treina suas escolhas, e suas escolhas treinam seu destino. Se você não governa sua língua, você não governa nada, e quem não governa nada é governado por qualquer emoção do dia, por qualquer opinião alheia, por qualquer provocação de rua. O mestre concluiu: o homem que não controla a língua não é livre, ele é refém, e refém cedo ou tarde paga resgate, seja em reputação, em paz, em oportunidades, em família ou, no pior dos casos, na própria vida. Vou continuar agora e levar até um final completo.
mantendo tudo em bloco único, sem parágrafos e sem resumir. Depois dessa conversa, o mestre decidiu que não bastava ensinar regras, era preciso dar aos rapazes uma história maior, porque o ser humano não muda só com instrução, muda com imagem, e imagem forte fica na cabeça quando a emoção tenta tomar a boca. Ele então contou um episódio antigo que ouvira de seu próprio avô, um homem que atravessara caravanas entre o Hijaz e o Levante, e dizia que no deserto a língua valia tanto quanto água, porque a palavra errada no acampamento podia causar uma briga que, sem cidade por perto, terminava em sangue, e a palavra certa podia impedir que a tribo se partisse em duas. Numa noite de vento, quando as tendas rangiam e o fogo baixava, dois homens discutiram por algo pequeno, uma sela, um pedaço de tecido, uma dívida mal entendida. E um deles, tomado de orgulho, soltou em voz alta a frase que nunca deveria ter soltado diante de todos. Não era só insulto, era maldição, era desprezo público, era sentença sobre a honra do outro. E a frase entrou como faca no ouvido do ofendido. E quando uma frase toca a honra de um homem diante de testemunhas, ela vira fogo. E fogo, no deserto, se espalha rápido. O avô do mestre, que era jovem nessa época, viu os mais velhos correrem, não para bater, mas para calar. Porque às vezes o gesto mais urgente não é separar corpos, é separar a língua do impulso. Um ancião colocou a mão na boca do jovem que queria responder e disse no ouvido dele: "Se você devolver isso agora, você vai prender sua vida nesse momento." O jovem tremeu de raiva, mas se calou por um segundo, e esse segundo salvou a noite, porque o segundo permitiu que outro velho falasse com autoridade calma e mudasse o rumo. "Vocês dois", disse o velho, "vão dormir. Amanhã falamos quando o sangue estiver frio." No dia seguinte, com a luz, perceberam que a briga tinha começado por mal-entendido simples. E o que quase virou tragédia tinha sido alimentado por palavras, não por fatos. "Vejam", disse o mestre aos rapazes, "o deserto ensina o que a cidade esquece. A emoção é um visitante. A palavra é um contrato. Emoção passa, contrato fica." Ele disse que o maior truque do impulso é convencer a pessoa de que falar agora é necessário para não parecer fraca, mas na verdade falar agora é frequentemente apenas vaidade tentando se proteger. "Você não precisa vencer toda conversa", disse o mestre, "porque conversa não é campeonato. Você precisa preservar sua dignidade, e dignidade não vive em gritaria." Ele ensinou que há 3 formas de força: a força que domina, a força que resiste e a força que se governa. E a terceira é a mais rara. A força que domina usa a língua como chicote. A força que resiste usa a língua como escudo. A força que se governa usa a língua como ponte. E ponte, por definição, não serve para esmagar ninguém, serve para atravessar. A partir daí, o mestre apresentou aos rapazes um método, não como religião formal, mas como disciplina de vida, e disse que se eles quisessem realmente carregar sabedoria árabe, precisariam treinar 7 substituições até virarem hábito. Porque hábito é quando você faz sem pensar, e é isso que decide o destino, o que você faz sem pensar. Primeira substituição. Quando a raiva subir, em vez de soltar frase quente, solte uma pergunta fria. O que exatamente aconteceu? Porque pergunta fria impede o cérebro de virar bicho. Segunda substituição. Quando surgir intriga, em vez de comentar, ofereça defesa mínima. Talvez haja um lado que não sabemos, porque essa frase não absolve ninguém, mas protege o ambiente do veneno. Terceira substituição. Quando quiser dizer impossível, diga qual é o primeiro passo, porque impossível é parede e primeiro passo é porta. Quarta substituição. Quando quiser usar o nome do sagrado como adorno, use a reverência como limite e diga apenas que Deus nos guie,
E pare, porque falar pouco do sagrado com respeito vale mais do que falar muito sem propósito. Quinta substituição. Quando vier a reclamação automática, diga ainda assim e complete com algo real. Ainda assim tenho saúde para tentar, porque ainda assim é a ponte entre dor e sentido. Sexta substituição. Quando sentir vontade de prometer grande para parecer bom, prometa pequeno para ser verdadeiro, porque promessa pequena cumprida vira reputação e reputação vira confiança. Sétima substituição. Quando sua língua quiser rotular alguém, em vez de sentença, dê uma direção. Ele pode melhorar, porque direção abre futuro e sentença fecha. O mestre insistiu que essas substituições não eram truques de fala, eram truques de coração, porque você não muda só a boca, você muda o que a boca acostuma a obedecer. Ele então pediu que cada rapaz lembrasse a frase mais dolorosa que já ouviu na vida. E os três ficaram quietos, porque todo mundo tem uma. E quando você lembra dela, você sente na pele o poder da palavra, não como teoria, mas como cicatriz. Um deles lembrou do pai dizendo, você não vai ser nada. Outro lembrou de um professor chamando-o de burro na frente de colegas. Outro lembrou de uma mulher dizendo, não dá para confiar em você. E o mestre disse, vocês veem. Quem disse talvez nem lembre mais, mas vocês lembram. Esse é o motivo que assusta. A palavra atravessa o tempo. A palavra se aloja. A palavra vira voz interna. Então pensem antes de deixar uma palavra ruim morar na cabeça de alguém. Ele disse que muita gente fala como se estivesse cuspindo no chão, mas a palavra não cai no chão. Ela cai dentro de alguém, e dentro de alguém ela cresce. Por isso, o mestre ensinou que existe um tipo de fala que é caridade invisível. Elogio verdadeiro e específico, não bajulação, mas reconhecimento real. Se você quiser usar sua língua para construir, disse ele, faça o contrário do que o mundo faz. O mundo aponta defeito em público e elogia em segredo. Faça o contrário. Corrija em segredo se precisar e elogie em público quando for verdadeiro, porque elogio público levanta e correção pública humilha. Ele explicou que esse princípio cria uma comunidade mais segura, porque pessoas seguras trabalham melhor, amam melhor, aprendem melhor, e aí ele trouxe um último ponto que fechava o círculo. A fala não é apenas moral, ela é destino econômico, social e emocional. Quem fala com ira perde clientes, perde aliados, perde oportunidades. Quem espalha intriga perde confiança. Quem diz impossível perde tentativa, e tentativa é a moeda do progresso. Quem banaliza o sagrado perde centro. Quem reclama perde alegria, e alegria é combustível para persistir. Quem promete sem cumprir perde reputação. Quem rotula os outros destrói relações, e relações são riqueza. Então não me digam que palavra é só palavra, disse o mestre, porque palavra é a engrenagem escondida por trás de quase tudo. Por fim, o mestre decidiu amarrar a lição com uma cena simples, quase cotidiana, porque às vezes o que muda a vida não é um grande evento, é um pequeno compromisso repetido. Ele levou os rapazes até um lugar calmo fora do barulho do mercado, sentou-se com eles e disse, agora cada um vai me dizer qual é a palavra que mais usa e que mais deveria vigiar. O impulsivo admitiu que era a palavra de ataque, a frase que ele soltava quando se sentia desrespeitado. O fofoqueiro admitiu que era eu ouvi dizer, e o pessimista admitiu que era não dá. O mestre sorriu, como quem vê a raiz de uma árvore antes de podar os galhos, e disse, ótimo, agora vocês sabem onde o destino de vocês começa a entortar. Porque o destino não entorta na tragédia, ele entorta na frase repetida. Ele então explicou que o objetivo das 7 palavras evitadas não era transformar a vida em censura, mas em consciência, porque consciência é liberdade. E liberdade é o que todo mundo diz querer, mas pouca gente treina.
O homem que fala qualquer coisa a qualquer hora, disse ele, não é livre. Ele é escravo do momento. O homem que escolhe o silêncio quando o silêncio é mais sábio, esse sim é livre. E então ele trouxe a última imagem, a mais forte, para que ficasse gravada. Imaginem que cada palavra de vocês vira uma pedra colocada no caminho. Se vocês colocam pedras afiadas, vocês mesmos vão pisar nelas depois, porque o caminho é o mesmo. Se vocês colocam pedras lisas, o caminho vira estrada. Ele disse que a vida é longa demais para viver tropeçando em frases que você mesmo colocou no chão. E então, como um selo, ele repetiu as 7 categorias, agora não como lista, mas como promessa de maturidade. Não deixarei a ira governar meu tom. Não roubarei o nome do outro com comentários que diminuem. Não decretarei impossível antes de tentar. Não banalizarei o sagrado para enfeitar o ego. Não deixarei a ingratidão secar minha alegria. Não farei juramentos vazios para parecer melhor. Não matarei o futuro de ninguém com sentença definitiva. Se vocês fizerem isso, ele disse, vocês não vão virar santos perfeitos. Vocês vão virar homens confiáveis. E homens confiáveis são raros. Quem é raro é valioso. Ele explicou que o mundo é cheio de gente talentosa e vazio de gente confiável. E a confiabilidade começa na boca, porque a boca é onde a intenção vira compromisso. O mestre então se levantou e, antes de ir embora, disse uma frase final que parecia pequena, mas carregava a essência de tudo. Fale como se suas palavras fossem herança, porque um dia elas serão. Seus filhos vão repetir seu tom. Sua esposa vai lembrar suas frases. Seus amigos vão carregar suas impressões. Até quem te odeia vai usar o seu jeito de falar para justificar o que pensa de você. Então escolha um jeito que você não se envergonhe de deixar no mundo. Os rapazes ficaram em silêncio, não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio, como se pela primeira vez eles entendessem que o silêncio também é fala, só que fala com sabedoria. Eles se despediram do mestre e voltaram para suas rotinas com um novo tipo de medo. Não medo de fantasmas, mas medo de si mesmos no pior momento. Medo da própria língua quando o orgulho acorda. E esse medo, em vez de paralisar, virou vigilância. E vigilância virou força. Com o tempo, cada um deles percebeu mudanças concretas. O impulsivo começou a ser procurado para resolver conflitos, porque descobriu que quem mantém a calma vira referência. O fofoqueiro começou a receber confiança e segredos, porque as pessoas sentiam que ele não espalhava veneno. O pessimista começou a tentar mais, e ao tentar mais, falhar menos, porque falha frequente muitas vezes é só desistência antecipada com outro nome. E todos entenderam que o motivo que assusta, no fundo, é também o motivo que salva. A língua não é apenas um músculo, é um volante. Se você segura o volante com firmeza, você muda o caminho. Se você larga, qualquer buraco te joga para fora. A sabedoria árabe antiga não evitava palavras por medo do mundo, mas por respeito à vida, porque vida é frágil demais para ser tratada com linguagem descuidada. E assim, ao final, o ensino fica simples e prático. Se sua palavra for ponte, fale. Se sua palavra for fogo, cale. Se sua palavra for cura, ofereça. Se sua palavra for veneno, guarde. Se sua palavra for promessa, cumpra. Se sua palavra for sentença, transforme em direção. Se sua palavra for ruído, escolha o silêncio. Porque no fim, quando tudo se cala, o que permanece não é o quanto você falou, mas o quanto você construiu com o que disse.